Fala pessoal, chegamos para mais uma aula do estudo da Bíblia, estudando a palavra de Deus. No confessionário era muito legal, vocês me faziam perguntas, mas agora nosso foco é outro, nosso foco é as respostas. As respostas são a palavra de Deus. Então por isso estamos aqui toda segunda-feira, 19 horas, toda terça-feira, 19 horas, toda quarta-feira, às 19 horas, para estudar a palavra de Deus com você. Estou feliz demais de estar aqui hoje e já quero que você se prepare aí para você fazer suas anotações e caminhar com a gente e aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Já estamos no segundo livro, estamos estudando Marcos e hoje vamos estudar Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, isso mesmo. E quero que você já vá preparando seu coração aí. É um capítulo onde nós temos parábolas de Jesus e encerra com Jesus acalmando a tempestade. Mas eu quero que você se prepare aí para receber do Senhor através do ensino da palavra. Muitas vezes a pessoa fala assim, ai Lucinho, mas eu acho meio chato. É verdade, olha, eu vou falar uma coisa. Às vezes pregar é diferente de ensinar. O que eu estou fazendo aqui nesses vídeos é diferente. O que eu estou fazendo aqui com vocês toda semana é ensinar. Ensinar a gente não dar grito, ensinar a gente não... Ensinar é ler o texto e tentar tirar aqui do texto o que o texto está trazendo para nós e lições para a nossa vida. É isso aí, tá? Então eu quero que você fique comigo e eu quero que você se prepare para receber bastante. Quero que você abra o seu coração para você receber o ensino da palavra de Deus. E é exatamente esse o verso de número 1 de Marcos capítulo 4. Olha aí, Marcos capítulo 4, verso 1. Já começamos a aula de hoje. Diz assim: novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Não tinha lugar sagrado para Jesus, não. Todo lugar era lugar para ensinar. Toda oportunidade era uma oportunidade para Jesus trazer a palavra para as pessoas. Então, eu fico assim, muito impressionado com essa capacidade que Jesus tinha de ensinar a todo momento. Nós precisamos ser assim. Nós não temos que ensinar só vendo pregação, só na hora que está lendo a Bíblia, não. É qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar e qualquer situação nós podemos pegar um gancho para ensinar coisas do reino de Deus. A Bíblia diz, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Então, Jesus começou a ensinar. Foi chegando tanta gente que ele entrou num barco, afastaram o barco da água, da praia, e ele ficou no barco ensinando a multidão que estava na terra. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Esse aí é o verso 1. Verso 2. Ele lhes ensinava muitas coisas com parábolas, dizendo em seu ensino. Então, Jesus ensinava, um dos métodos que Jesus mais usava eram as parábolas. Já estudamos lá em Mateus capítulo 13, várias parábolas em um só capítulo. Então aqui em Marcos nós vamos ver algumas parábolas nesse capítulo 4 que ele ensinava. O que é parábola? Pegar uma história ou um exemplo do mundo real para exemplificar e ensinar verdades espirituais. Tá bom? Então, verso 3, olha o que ele dizia. Ouçam, o semeador saiu a semear. Interessante que Jesus não diz assim, ouçam, um jovem estava no TikTok. Por que Jesus não falou isso? Porque ninguém naquela época ia entender. Jesus pregava a linguagem do povo. Nós temos que parar de querer ser um bando de metido, erudito. Eu sou teólogo, erudito, metido. E acaba não atingindo quase ninguém. Quase ninguém. Sabe quem são os grandes teólogos? Aqueles que conseguem atingir com seus sermões até as crianças. O maior elogio que eu já recebi na minha vida toda, em qualquer área da minha vida, foi esse.
eu acabo de pregar e sempre isso acontece. Quando eu acabo de pregar, vem sempre crianças de 5, 6, às vezes 4 anos. Sabe o que eles falam para mim? Lucinho, você é o único pregador grandão que eu entendo. Olha, isso para mim é tudo. Enquanto as crianças estiverem me entendendo, Jesus começou a falar de quê? De semeador. Todo mundo entendia porque todo mundo era agricultor. Né? Então ele dizia, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Verso 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu, deu uma boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. E ele acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava falando de um cara que, ao jogar as sementes, a semente caiu em 4 terrenos diferentes. Jesus estava falando aqui de tipos de corações. Jesus estava falando de tipos de corações. Tem pessoas que têm um coração que a palavra de Deus, quando cai nele, o Satanás já vem e arranca aquilo ali fora. Tem pessoas que são aqueles que quando cai a semente, cresce rápido. Mas quando vê as dificuldades, já a semente do evangelho morre. A outra semente, é aquele que quando cai, né, ele produz, mas não produz direito. E o último terreno, é aquele coração que quando recebe a palavra, recebe para valer, crê e dá fruto. E aí é interessante Jesus terminar dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Por causa do que vai acontecer aqui agora, olha. Verso 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Temos aqui um Jesus que não é proibido perguntá-lo, não é proibido questioná-lo. Tem muitos pastores hoje que eles não podem ser questionados por ninguém, por nada. Tá errado, pastor. Aqui, ó. Jesus foi questionado sobre suas parábolas. Ele lhes disse, olha o que Jesus disse aqui no verso 11. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser curados, e ser perdoados. O que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte, vocês que estão caminhando perto de mim, vocês conseguem ouvir o que eu estou pregando e entender os mistérios do reino de Deus. Agora, eu prego por parábolas para que as pessoas não entendam a não ser que queiram ouvir, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem estiver ali só para escutar, não vai entender. Mas quem ouvir, porque tem uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, todo mundo escuta. Agora, ouvir implica em entender. Jesus falava por parábolas porque ele queria que as pessoas buscassem o entendimento daquilo que ele estava falando. E aí Jesus começa então a explicar o significado dessa parábola para os apóstolos. Verso 13. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O que Jesus estava dizendo é o seguinte, se essa parábola, sobre uma coisa tão simples, vocês não estão conseguindo entender, como é que eu vou entrar em assuntos mais profundos do reino de Deus com vocês? Isso é muito bacana isso aqui. Por quê? Porque Deus muitas vezes está querendo falar coisas profundas comigo, com você, mas a gente não dá conta do básico, do basicão. Como é que faz? Né? Aí ele explica, ó, verso 14, o semeador semeia a palavra. Né?
Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Tem pessoas que a palavra vai, quando a palavra cai na vida delas, Satanás já chega com a dúvida e tira aquela palavra que foi semeada ali. Verso 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebe com alegria. É muita gente que é assim, né? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, em outras palavras, como são essas pessoas empolgadinhas, que tudo que começa não termina, como é esse povo que não tem disciplina, permanecem por pouco tempo. Olha o que Jesus diz: quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que eu já vi de gente largar Jesus por causa de tribulação e por causa de perseguição, não está no gibi. Tem muita gente hoje fora das igrejas porque foi perseguido, dentro da igreja, fora da igreja, porque viveu tribulações, aí lá descontou em Jesus o que deveria ter sido entendido que era culpa dos homens. Essa é o segundo solo aqui, né? Aí vem o terceiro solo, verso 18. Outras pessoas ainda são como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam olha bem, quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, transformando-a em algo infrutífero. Olha as três coisas que sufocam a palavra aqui, ó. Preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. Esse anseio por outras coisas aqui pode ser coisa boa. Casar. Ah, eu sou doida para casar. Ah, eu queria um iPhone, né? São as distrações que sufocam a palavra. Quem sabe você está me ouvindo aqui, você não é esse terceiro solo, olha. A palavra cai, mas não cresce. Por quê? Preocupações dessa vida, engano das riquezas e o anseio por outras coisas. Aí Jesus vem para o quarto e último solo. Outras pessoas, porém, são como a semente lançada em boa terra. Olha o que elas fazem. Ouvem a palavra lançada, aceitam e dão uma grande colheita de 30, 60 e até 100 por um. O que significa isso? Para cada uma sementinha lançada, nasce 30, nasce 60, nasce 100. Gente, resumindo, qual é a pessoa que ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática? É aquela que está frutificando. Perguntinha para os senhores: vocês têm dado fruto? Você tem dado algum fruto no reino de Deus? Ou você é um simples, você transformou o reino de Deus num YouTube, onde você assiste e não produz nada. Deus está dizendo para mim e para você, qual solo é o nosso? Qual tipo de coração é o nosso? É o pedregoso? É o solo raso? É o solo que já logo o diabo vem e leva a semente? Ou é o solo onde cresce tudo? Aí agora Jesus faz uma comparação. Olha o verso 21. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Você sabe que antigamente a candeia era a lamparina. A lamparina não tinha luz elétrica, então tudo era feito com lamparina à noite. E aí Jesus está perguntando: alguém pega a lamparina e coloca debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Acaso não coloca num lugar apropriado, em cima, né? Verso 22. Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e não há nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que esse texto aqui Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: tudo que hoje está escondido, a luz vai chegar. A luz vai chegar.
Não adianta tentar enganar, não adianta tentar passar um pano. As coisas que estão nas trevas virão para a luz. Ai, pastor, eu tenho medo dessa palavra. Então confesse seus pecados, caramba. Fala com Deus, Deus. Eu tenho um passado onde eu errei, onde ninguém sabe. Aí você confessa e se arrepende. Não é remorso que eu estou falando, não. É arrependimento. Arrepender é parar de pecar. Tá? E clamar o sangue de Jesus sobre sua vida. Porque Jesus está dizendo que a luz não vai ficar debaixo da cama, não. A luz vai ser colocada lá em cima e tudo vai aparecer. Verso 24. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. E ainda mais acrescentarão a vocês. A quem tiver, mais ainda será dado. E de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Jesus está dizendo o seguinte: a sua forma de avaliar os outros é a forma que os outros avaliarão você. Você é uma pessoa que fala mal dos outros? As pessoas vão falar mal de você e ainda vão acrescentar mais coisa ainda. Você é uma pessoa que tem misericórdia dos outros quando eles pecam, quando eles erram? Então as pessoas vão ter misericórdia de você e ainda vão ter um pouco mais. Jesus está lembrando uma das regras de ouro, que é o famoso: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, que ele diz lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7. Verso 26, outra parábola. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O que Jesus está dizendo aqui? Repare que ele começa dizendo: com o que eu vou comparar o reino dos céus? Jesus, o tempo inteiro, está tentando explicar para as pessoas como funciona o reino dos céus. Porque aqui do reino dos homens nós já estamos cheios. Já estamos cheios, estamos cansados. Então, ele fala o seguinte: é como um homem que joga semente na terra e ele vai trabalhar, vai dormir, vai comer. E ele nem sabe como, mas a semente está crescendo. O reino de Deus é assim, gente. Deus jogou a semente e ela vai crescendo aos poucos, mas vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. Né? E vai sendo assim, algo... Só que Jesus mostra que o crescimento, ele não é de uma vez. Olha bem, primeiro vem o grão, depois o talo, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga, e depois que a espiga fica madura, é que vem a foice e vem a colheita. Jesus está dizendo o seguinte: o reino de Deus ele vai crescendo aonde ele é semeado. Não é do dia para a noite, não é do segundo para a noite. Então você não pode ouvir uma pregação, ouvir uma palavra, ouvir uma coisa e falar assim: pronto, já sou espiritual, já sou crente, não preciso de mais nada. Não. É uma caminhada. O reino de Deus, Jesus está usando essa parábola aqui simplesmente para dizer: o reino de Deus é uma caminhada paulatina. Até você chegar a hora da colheita, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, uma parábola pequena, porém de uma importância muito grande, que explica como o reino de Deus vai crescendo dentro de nós. Outra parábola agora, verso 30. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Olha, gente, o tempo inteiro a preocupação de Jesus é: como eu posso mostrar para vocês com que se parece o reino de Deus? Por que isso, gente? Porque ele chegou como filho de Deus que está inaugurando o reino de Deus na terra, né? Então a própria pessoa de Jesus trouxe o reino de Deus para a terra. Então ele quer que os homens entendam como é o reino dos céus, tá? Aí ele diz: que parábola usaremos para descrevê-lo? Olha Jesus dizendo: qual parábola eu vou usar para explicar o reino de Deus? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. Eu não sei aqui quantos sabem, gente, um grão de mostarda é do tamanho de um piolho. Ele é tão pequeno
que existe grão de mostarda que é quase microscópico. Você não consegue ver. Muito pequenininho o grão de mostarda. Então o reino de Deus é como um grão de mostarda. Parece pequenininho, parece inofensivo, parece que não vai crescer nada, mas olha o que ele diz. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem se abrigar à sua sombra. O que Jesus estava dizendo aqui? O reino de Deus parece inofensivo, mas não é. O reino de Deus parece pequenininho, mas não é. O reino de Deus parece que não vai virar nada, mas não é. Vai crescer e vai se tornar a maior árvore. E todo mundo vai vir se abrigar à sombra dessa árvore. Fantástico esse ensinamento da parábola aqui. E o verso 33 diz o seguinte: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Ou seja, Marcos está dizendo aqui o seguinte: Jesus usou muitas parábolas. Como Marcos e, no caso aqui, Pedro, estavam lembrando as parábolas, eles simplesmente estavam dizendo o seguinte, que Jesus usava muitas parábolas para tentar explicar o reino de Deus, mas o bacana que está aqui é o seguinte, ele usava parábolas tanto quanto podiam entender. Jesus nunca usava ou falava nada que as pessoas não pudessem entender. Minha pergunta para você que está me assistindo, quando você abre a boca para falar de Deus, do reino de Deus, as pessoas entendem? Olha o que diz, não lhes dizia nada sem usar uma parábola. Olha bem, qual era o método de ensino de Jesus. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então, para o povão, só dava parábola. Para os discípulos, ele explicava também o significado das parábolas. Nós temos que ter aquelas pessoas que nós discipulamos e cuidamos delas lá fora. Mas nós temos que ter um grupo pequeno para quem a gente está sempre ali depositando a palavra de Deus no coração deles. Assim como Jesus fazia, temos que fazer. Agora chega de parábola, o capítulo termina com uma história impressionante. Verso 35. Naquele dia, ao entardecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado, é do outro lado do lago de Genezaré, ou da Galileia. Ok? Então, vamos para o outro lado do mar. O mar da Galileia, gente, ele tem 25 quilômetros de comprimento e 11 de largura. Então, é uma lagoa de água doce, tá? Então, ele falou com os discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Então, depois que Jesus falou todas essas parábolas, ele falou, vamos para o outro lado do mar, entraram no barquinho e atravessaram. Outros barcos também o acompanhavam. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Gente, o texto não exagera. Até porque quem ajudou Marcos a escrever o evangelho foi Pedro. E Pedro era pescador. E Pedro contou esses fatos para Marcos porque ele estava lá. A tempestade veio, o barco estava quase virando, sem falar que a água estava entrando com força para dentro do barco. E no meio de tudo isso, o que acontecia? Verso 38. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça em um travesseiro. Eu não sei quantos aqui conhecem de navio, a popa é a frente, a proa é atrás. Jesus estava na frente do barco. O que é na frente do barco, gente? Jesus continua no controle. Só que ele estava dormindo. Como que muitos de nós sentimos Deus? Ai, Deus, parece que o Senhor está dormindo. Eu estou aqui vivendo um monte de problemas e o Senhor não me dá o que eu preciso. Ai, Pai, cadê o Senhor? Meu barquinho vai afundar, meu casamento vai acabar, minha empresa vai por água abaixo, meu ministério. Ei, Jesus está deitado dormindo.
Sabe por que Jesus está deitado dormindo? Porque ele sabe que o mar e o vento não são doidos de afogar ele. Ó, eu vou afogar o meu chefe? Não, vou não. Mas aí vem, né? Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? É eu e você, gente. Os discípulos, pode tirar os nomes João, Pedro, Tiago aqui, pôr o nosso nome. É a gente virando para Jesus falando: Senhor, você não está vendo que a gente estamos morrendo? É isso. É a gente. É a gente, cheio de chilique, cheio de mania, com coisa que Jesus não está na nossa vida. Ei, você é um barquinho. E Jesus está na sua vida, no seu barquinho. Você não vai morrer. Você não vai perder. Você tem que acalmar seu coração. Verso 39. Ele se levantou, aí ele repreendeu duas coisas. Primeiro, repreendeu o vento e disse para o mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, ele primeiro repreendeu a natureza, mandou o mar e o vento ficar quieto. E logo em seguida, então ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E aí ele repreendeu o quê? A falta de fé dos discípulos. Ele repreendeu o mar e o vento e repreendeu a falta de fé dos discípulos. Nessa passagem aqui, Jesus está repreendendo a minha falta de fé e a sua falta de fé. Ei, nosso barquinho não vai afundar. Jesus está prestes a dizer para a nossa tempestade: acalma-te, aquieta-te. Só nós não podemos entregar os pontos, desistir. Não podemos fazer isso, de jeito nenhum. E a pergunta dele é: ainda não tem fé? Por que Jesus estava perguntando ainda não tem fé? Porque se você pegar Marcos aqui para trás, você vai ver que Jesus já tinha realizado muitos milagres. Mas os caras... Gente, nós somos assim. O milagre de ontem não conta. Parece que a gente sofre de Alzheimer espiritual. A gente esquece o que Deus já fez. E só o problema atual é que tem valor. Ai, Senhor, mas e o problema de hoje? Deus está dizendo assim: ei, lembra aí o que eu já fiz, cara. Lembra aí como eu já te livrei de poucas e boas. Por que eu não vou te ajudar hoje? E o verso 41 termina dizendo assim, ó: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que é lindo, gente? É lindo ver isso aqui. A natureza respeitava o Filho de Deus. As doenças respeitavam o Filho de Deus. Os demônios respeitavam o Filho de Deus. Mas os próprios discípulos ainda não sabiam quem era o Filho de Deus. Tanto é que eles diziam: quem é esse? Quem é esse cara? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Querido, é esse o nosso Jesus. Como é que eu e você vamos viver uma vida frágil, uma vida fraca? Como que eu e você vamos viver uma vida achando que vai dar tudo errado, sendo que nós temos um Jesusão desse conosco, na nossa vida, no nosso barco? Deus, eu apresento ao Senhor cada vida que acabou de estudar esses 41 versos de Marcos 4 comigo. Eu quero te pedir, ó Pai, que não tenha sido em vão, que essas parábolas que nós estudamos e que esse episódio que nós vimos aqui no final sirvam para encher de fé nosso coração e que Marcos capítulo 4 se torne vida na nossa vida. Ajuda-nos a entender que o Senhor não está dormindo, o Senhor não está distante, o Senhor não está alheio à nossa luta, o Senhor está vendo tudo. E o Senhor tem cura, milagre e vitória para nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que ouviu essas parábolas, que ouviu esses ensinamentos, que leu essas histórias e que foi abençoada agora. Pai, eu entrego cada vida em tuas mãos e te peço que possamos ter fé
pois o Senhor está no nosso barquinho, em nome de Jesus. Eu espero que esses estudos da Bíblia tenham queimado o seu coração, tenham avivado você, porque eu vou continuar estudando. Se você vai estar aqui comigo ou não, eu não sei. Mas eu queria que você que acabou de ouvir essa aula comentasse aqui embaixo o que você achou, que Deus falou com você, porque isso para mim é muito importante. Também tem alguns livros para você adquirir na loja do Lucinho. Olha, Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Livro fantástico, eu li 2 vezes esse livro. Por que o avivamento não vem? Olha esse livro para as mulheres, A Mulher Confiante, da Joyce Meyer. Tem esse livrão maravilhoso do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora, você precisa ler. Tem esse livro aqui do John MacArthur, Por que Crer na Bíblia? Fala sobre a autenticidade e a confiabilidade da Bíblia. Esse livro que a Paty escreveu, 31 loucuras para mulheres que querem assumir sua loucura por Jesus. Tem esse livro aqui, Os Atributos de Deus. Livro maravilhoso, entre os melhores livros que eu já li na minha vida, do Tozer. Tem esse livro, Johnny, Essa Noite Pedirão a Sua Alma, para você ler uma ficção que vai te deixar todo arrepiado. Tem esse livro aqui, Celebração da Disciplina, que é o livro que eu li 30 anos atrás, que me fez ter uma vida de oração, leitura bíblica e jejum forte para valer. E por fim, Esperança em Qualquer Crise, livraço do pastor Bill Johnson. Esses livros todos aqui, olha, estão lá na loja do lucinho.com.br. Muitas camisetas da nossa nova coleção, muitas bíblias para você, e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também, se você sonha em conhecer Israel, vão com a gente. Nós já temos aí caravanas para 2022 para 2023 e 2024, isso mesmo. Então acesse agora o site viagecomlucinho.com.br, entra lá e faça a sua análise, leia os roteiros, veja a forma de pagamento que a gente divide várias vezes para você vir conosco andar pelos lugares onde Jesus andou. Galera, lembrando a vocês, amanhã tem aula, mas amanhã, quarta-feira, é aula somente para alunos exclusivos do canal. As aulas de segunda e terça são abertas para todo mundo, mas as aulas de quarta são somente para aqueles que se tornaram membros do meu canal do YouTube. Então se torne membro do meu canal aí, para você poder participar das aulas de toda quarta e pegar as quartas passadas também, que estão salvas aí para você. Deus abençoe vocês, até amanhã e sejam loucos por Jesus.